Opa, fala pessoal, tudo bem? Como você faz para criar uma renda passiva de R$ 100 por dia, ou então de R$ 150 por dia, que equivaleria aqui a mais ou menos R$ 4.500 por mês? Isso é possível através dos investimentos. Mas a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui, deixar muito claro, é o que é renda passiva, né? Porque eu vejo muita gente se enganando por aí, né, e deixando muito dinheiro na mesa, e um erro muito comum dos investidores que talvez você esteja cometendo, que é pensar apenas nos dividendos, tá bom? Por quê? Olha, obviamente, quando a gente pensa em renda passiva, um dinheiro caindo na conta todos os meses, é óbvio que a gente pensa nos dividendos. E sim, né, os dividendos são renda passiva, mas se você pensar exclusivamente nisso, você vai estar desperdiçando muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo, sabe? Aquela ideia de você deixar dinheiro na mesa que estava aqui disponível para você e você simplesmente não pega, porque você comete um erro. Você pensa só nos dividendos para renda passiva. Só que você precisa pensar também em crescimento, em valorização. E eu vou te mostrar todos esses números agora e você vai ficar impressionado. Daqui a pouco eu compartilho aqui minha tela, mas vamos deixar claro isso então. Renda passiva é aquele dinheiro que você recebe sem ter que fazer nada, né? Então, por exemplo, se você tiver dinheiro suficiente para comprar uma casa e aí você alugar essa casa para alguém, tiver um inquilino lá, ele paga o aluguel para você mensalmente sem que você tenha que fazer nada. Ou seja, renda passiva mesmo, dinheiro que cai na conta sem você precisar fazer nada, sem trabalhar, sem esforço. E você pode conseguir isso até mais fácil através do mercado financeiro. Por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui de você ter uma casa, se você tiver um fundo imobiliário, o conceito é o mesmo, né? E aí o legal também é que você pode comprar fundos imobiliários, você pode investir em imóveis tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e o conceito é o mesmo, tá? Renda passiva, então, é isso. Mas vamos para os números e vamos aqui para o básico. Primeira coisa, o que é esse dinheiro? Quanto você pode receber e quanto dinheiro você pode investir? Vamos ver. Exemplo básico, R$ 100 por mês, tá? Com uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, aqui vamos pensar um dividendo de 10% ao ano, ao mês isso seria 0,8 ao mês, tá? Então, basicamente, se você investe R$ 100, com essa rentabilidade você recebe 80 centavos por mês, ok? Não é muita coisa? Não é muita coisa, mas veja que quanto mais dinheiro, vai ficando muito exponencial. Dá só uma olhada nessa tabela aqui. R$ 1.000 investidos dariam R$ 7,97 por mês de renda. R$ 10.000, R$ 79 caindo na sua conta todos os meses. E para ter R$ 150 caindo todos os dias, que seria algo em torno de R$ 4.500 por mês, você precisaria, nesse primeiro exemplo, de R$ 600 mil investidos para ter uma renda passiva e vitalícia e eterna de R$ 4.784. Só que é possível conseguir melhor que isso, tá? Existem algumas variáveis que é o que eu vou começar a te mostrar agora. E eu quero te perguntar, você pode até deixar aí nos comentários, 10% de dividend yield aí, 10% ao ano de dividendo caindo na sua conta, você acha isso muito ou você acha pouco? Pode escrever aí que a gente comenta, a gente conversa mais sobre isso. Só que eu vou colocar aqui um levantamento histórico de 10 anos para vocês, tá? Por quê? Porque a gente não pode pensar só no curtíssimo prazo, principalmente quando a gente está construindo essa máquina de dinheiro, né? Esse crescimento de patrimônio para viver de renda. Então eu vou trazer um estudo aqui de 10 anos, você vai começar a entender um pouquinho melhor. Eu trouxe um gráfico aqui que mostra a média de pagamentos dos dividendos de ações no Brasil e fundos imobiliários ao longo dos últimos 10 anos, tá? Então você vê que sobe e desce bastante, mas resumindo, já até grifei aqui, a média de pagamento do Ibovespa, ou seja, das principais ações do Brasil, é de 4,37% ao ano em dividendos, tá? Os fundos imobiliários pagam um pouco mais, né? Na média, 7,72% ao ano, aí nesse histórico de 10 anos, então é muito mais factível você pensar algo em torno de 7 a 8% ali consistentemente com os dividendos. Então, quando a gente vai colocar isso nos números, eu vou colocar a planilha aqui na tela de novo, a gente percebe que é muito impactante, né? Por exemplo, os mesmos R$ 600 mil que eu te mostrei do exemplo anterior, com essa rentabilidade de 7,7% ao ano, daria 0,62% ao mês e uma renda passiva, nesse caso, de 3.729. Então, menos do que aqueles 4.700 que eu mostrei anteriormente.
Portanto, pensar nessa rentabilidade é muito importante e por isso que eu falo que é um erro pensar só nos dividendos, porque historicamente não é o dividendo que vai estourar a sua rentabilidade. Tudo bem, se você já tiver muito dinheiro, por exemplo, se você já tiver R$ 1 milhão, 5 milhões de reais, e você quiser pensar apenas no dividendo para ter esse salário extra, tudo bem, né? Aí sim, faz sentido, é muito seguro. Mas se você estiver construindo o seu patrimônio ainda, você precisa pensar na valorização também. Não dá para ficar pensando só no dividendo. Quando a gente coloca a valorização dos ativos nesse cálculo aqui, fica explosivo. Inclusive, fazendo esse exemplo mais uma vez de uma janela de 10 anos, você sabe qual foi o investimento mais rentável? O investimento em dólar. Você vai ver os números agora, é impressionante, não dá para ficar de fora. Olha só, você está vendo essa linha preta aqui na tela? Muito maior, a gente está falando de uma rentabilidade em 10 anos de 495,61%. Eu vou mostrar em detalhes aqui, você vai ver. Ó, se eu tirar essa média da Bolsa norte-americana já em reais, ou seja, contando o câmbio, veja, todos os outros investimentos andaram até certo ponto parecido, né? A média das ações aqui no Brasil, o Ibovespa, a média dos fundos imobiliários e a média da Bolsa Americana, tá? Mas quando a gente coloca o efeito do câmbio, ou seja, a Bolsa Americana, representada pelo S&P 500, em reais, em BRL aqui, quer dizer, em reais, olha como fica explosivo, tá bom? A gente não pode fechar os olhos para isso. É muito rentável investir em dólar também. E eu vou colocar os números na tela. Veja, os mesmos 600 mil reais, agora eu estou falando de uma rentabilidade que em 10 anos foi de 495%, ao ano seria mais ou menos 19,5%. Ao mês, 1,5%. Isso é extremamente alto. Perceba, os mesmos 600 mil reais do exemplo anterior, nesse caso, gerariam uma renda passiva de R$ 8.988. Ou seja, você precisaria ter menos dinheiro para ter aqueles 4.500 por mês. Quer ver só? Se eu colocar aqui, por exemplo, 300 mil reais de patrimônio, com essa rentabilidade, já geram praticamente os 4.500 reais por mês. Aquele exemplo de mais ou menos 150 reais por dia. E você sabe por que isso aconteceu e por que isso tende a acontecer mais? Porque o dólar ele tem essa tendência clara de valorização em cima do real. Eu vou compartilhar a tela aqui para você ver esses dados históricos. Só de 2006 até agora, a gente está falando de uma valorização aí de 122,94% do dólar perante o real. É um movimento estrutural que tende a acontecer em períodos maiores. Obviamente, no curto prazo isso pode mudar, mas a tendência clara é de valorização. Eu costumo falar que existem 3 verdades incontestáveis sobre as vantagens de investir em dólar. A primeira é a altíssima rentabilidade, tá? Isso eu já te mostrei os números aqui. A segunda é que é um investimento muito seguro. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tá? Então isso torna esse investimento claramente mais seguro, principalmente quando a gente fala da renda variável. E o terceiro ponto é que é muito fácil. Hoje em dia existem contas globais especializadas em brasileiros para a gente investir lá fora. Eu particularmente uso a Nomad para fazer as minhas aplicações. E como você pode ver aí, já está rendendo, né? Desses 2.300 dólares que eu tenho aqui, eu já rendeu 68 dólares, né, de renda passiva, né? Você está me acompanhando aqui há vários meses, eu tenho investido corriqueiramente, aproveitando essa baixa do dólar também. E eu recomendo que você utilize esse aplicativo, tá? Porque a Nomad, por exemplo, ela é uma conta global, ela é aceita em mais de 180 países, tem a conta investimento, ou seja, dá para investir lá tanto em ações norte-americanas, que lá são conhecidas como stocks, dá para investir também em ETFs, dá para investir em REITs, daqui a pouco eu te explico até melhor o que é cada um desses itens, e tudo isso com corretagem zero, e dá para aplicar a partir de $1. Ou seja, para quem está começando os investimentos, é bem interessante. Então, todos os meses, sempre que eu tenho a oportunidade aqui, eu coloco mais dinheiro, que é muito simples, tá? É só eu descer a tela aqui, colocar em adicionar dinheiro, e aí eu coloco se eu quero na minha conta corrente, ou seja, para eu usar numa viagem lá, ou na conta investimento. Depois é só continuar, e aí eu escolho quanto dinheiro eu quero colocar, por exemplo, R$ 500, continuo e faço um Pix, tá? Muito simples, eu já estou dolarizando o meu patrimônio e aproveitando essas diversas oportunidades para lucrar em dólar. Então,
faça você também, recomendo o aplicativo da Nomad e inclusive eu tenho um presentão para você, tá? Eu consegui um cupom lá junto com eles e é o seguinte, se você abrir conta nesse aplicativo, se você abrir conta na Nomad e colocar o meu cupom LUCROFC20, você ganha até $20 de cashback em até 15 dias que você fizer a sua transferência, tá bom? Então aproveita, corre, porque não é para sempre essa promoção e você já vai colocar o seu dinheiro para render em dólar também, beleza? O mercado norte-americano ele é muito parecido com o brasileiro assim na forma da gente entender. Por exemplo, se você tem investido dinheiro aqui em fundos imobiliários no Brasil, lá nos Estados Unidos existem os REITs, né? Que basicamente os fundos imobiliários aqui no Brasil, 30 anos atrás, se inspiraram nos REITs para se desenvolverem, né? Para criar esse mercado aqui no Brasil também. Basicamente é a mesma coisa, é investimento em imóveis, é renda com aluguéis, essa verdadeira máquina de gerar mais dinheiro, né? Então eu acho que faz muito sentido colocar de repente 30% do meu patrimônio investido lá fora, né? É isso que eu busco fazer. Então você pode pensar numa ideia de repente de colocar 10% do seu dinheiro nesses REITs, né? Que seriam esses fundos imobiliários norte-americanos. Você poderia colocar, por exemplo, mais 10% nas ações, né? Nas stocks. Por quê? São empresas globais, líderes de mercado no mundo inteiro que você tem acesso através desse aplicativo, através desse investimento fora do país. E você também poderia investir, de repente, mais 10% nos ETFs. O que são os ETFs? É uma cesta de ativos que fazem parte apenas de um ativo, né? Então é o básico da diversificação e da oportunidade com simplicidade. Então não dá para perder mais tempo. Aproveite, inclusive aproveite essa oportunidade aqui desse meu cupom, né, o LUCROFC20, abre sua conta lá na Nomad, porque aí você recebe até $20 de cashback no seu primeiro câmbio em até 15 dias, tá bom? Aproveite, coloque seu dinheiro para render também e fique aqui assistindo esses outros vídeos que a gente separou para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.